Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas que acompanham o RondôniaAoVivo.com, o site de maior audiência do estado de Rondônia e da região norte do Brasil. Abraço aos amigos Luiz Carlos Pereira Júnior, abraço também ao Santiago Roa, abraço ao Paulo Andreoli e toda a equipe do Rondônia ao Vivo que faz com que esse site seja o campeão de audiência, o líder de audiência. Essa semana vocês receberam gente importante aí, né? O Goiama, mesa tenista, campeão paralímpico, campeão aí pan-americano, campeão, enfim, disputou várias Olimpíadas aí, acho que é um dos jogadores, um dos atletas que mais disputou Olimpíadas e Jogos defendendo o Brasil, as cores brasileiras. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro. Antes do Campeonato Brasileiro, eu quero falar de Copa do Brasil. Tivemos os dois jogos, torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo deve estar com a raiva do Flamengo, né? Porque o Flamengo jogando em casa, Maracanã, estádio lotado, Maracanã com estádio horrível, um gramado, a situação do gramado do Maracanã é uma pouca vergonha. Aliás, o que fizeram com o Maracanã nos últimos anos é uma brincadeira. E a situação do gramado lá é a situação do futebol do Rio de Janeiro. Tirando o Flamengo, que está com as finanças em dia, o resto está todo mundo quebrado, enfim, está tudo assim. Mas o Flamengo não teve competência, a palavra é essa, o Flamengo não teve competência. Mais uma vez, não teve competência para vencer o Corinthians. Corinthians que só retrancou, foi para jogar na retranca. O Flamengo não tem um jogador que chuta uma bola de fora da área. Quando está retrancado assim, meu amigo, você tem duas alternativas. Ou você chuta de longe e testa o goleiro goleiro do Corinthians é muito bom, que é o caso, ou você dribla. Já que você tem uns pipoqueiros no Flamengo, que um é o caso do Diego, e um monte de outros pipoqueiros, e o técnico também é outro pipoqueiro, aí fica colocando a culpa no Fagner. Ou seja, time do Flamengo pipocou. Seu Diego pipocou mais uma vez na hora da decisão. O jogo da volta é em São Paulo. Então, vamos ver. A torcida do Corinthians com certeza vai lotar, mas eu ainda acho que o Flamengo passa. Eu ainda acho que o Flamengo passa ainda para a próxima fase, para a final do Campeonato Brasileiro. Tomara que não seja contra o Cruzeiro, né? Porque senão já vai doer um pouquinho mais. No outro jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras do Felipão perdeu, jogando em casa por 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro copeiro, né? Jogando fora de casa, ganhou por 1-0, gol do Barcos aos 5 minutos. Apesar do Egídio, que quase fez um gol contra no finalzinho do jogo, não fosse a intervenção do Fábio, e do árbitro, né? Que anulou, muito mal anulado o gol do Palmeiras. Esse jogo era para ter sido 1-1 e a decisão ia para o empate lá em Minas Gerais. Árbitro mal, acho que ele errou, não teve falta no Fábio, na minha opinião, no meu modo de ver. E o Cruzeiro acabou sendo beneficiado pela arbitragem, ou melhor, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, já que teria empatado a partida. O jogo da volta acontece lá em Minas Gerais e o jogo do Flamengo acontece em São Paulo. Falando de Campeonato Brasileiro, dois clássicos importantíssimos nesse final de semana. Tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, Clássico Mineiro, e tem o Clássico Paulista, Sansão, Santos e São Paulo na Vila Belmiro, um tentando voltar à liderança da competição e o outro tentando chegar à 7ª colocação. O Santos não perde há 8 partidas, né? E a 7 não toma gols, então vai ser um jogo interessantíssimo, no mínimo interessante, né? E o Santos vivendo problemas extracampos aí. O presidente do Santos foi, o comitê gestor do clube aprovou ali o processo de impeachment, então ele vai no final do mês aí passar por uma assembleia aí e os sócios decidirão se ele será ou não banido do Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Na segunda-feira eu tô de volta. Tchau, tchau.